Capítulo 17, a partir do versículo 23. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, versículo 23, diz assim: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens me amado. Amém? Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos demorar um pouquinho, fique em paz. Amém? Eu lembro, irmãos, que quando minha mãe costumava vir um pouquinho mais aqui para a igreja, a gente acabava o culto 8h30, levava ela lá para o Jabaquara, voltava e ainda tinha igreja aberta. É bênção, né, irmãos? É como o irmão falou aqui, né? As igrejas da África, os cultos demoram entre 4 e 5 horas, né? Nós, com muita boa vontade, é 2 horas. Tem gente que, quando dá 1h45, já vai pro relógio, né? Para ver se o pastor vai demorar a pregação. Mas vamos ter paz, irmãos, em nome de Jesus. Hoje é domingo, os irmãos, creio que os irmãos descansaram. E até meia-noite é dia, né? Amém? Tô brincando, irmãos. Eu sei que os irmãos trabalham, acordam cedo. A gente tem bom senso, né? Não é porque eu trabalho de noite que eu não vou ter bom senso com os irmãos. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu queria explicar para os irmãos como é a nossa denominação. Porque alguns irmãos vieram para a nossa igreja, graças a Deus. E Deus abençoe, que o Senhor tocou no coração dos irmãos para congregar conosco. Mas é bom entender, irmãos, que cada igreja, cada denominação é uma denominação, certo? Nós temos aqui a irmã Núbia, que veio da congregação cristã do Brasil. Se eu chegar lá para o ancião e falar assim, ancião, esse negócio de usar véu é só em Corinto, acho que ele vai me bater, né, irmãos? Porque, assim, a igreja é deles, tem mais de 100 anos, né? A gente tem que respeitar a igreja dos irmãos, que crê que as irmãs devem orar com véu, porque aquela que ora sem véu desonra a sua cabeça. Então, temos que respeitar. Se eu chegar lá para o Universal, para Edir Macedo, a fogueira santa não está na Bíblia não, você não pode pedir tudo para a pessoa. Ele me chama o segurança dele e manda para fora, porque a igreja é dele, né? Ele faz o que ele quiser. Chegar lá para o homem do chapéu e falar assim, não existe trízimo. Ele vai me bater também. Talvez não me bater, né? Estou brincando, né? Mas vai dizer assim, não, irmão, aqui nós cremos que é assim. Porque cada igreja é uma igreja. Chegar para a igreja da irmã Simone, Ministério do Belém, mais de 100 anos. Ô pastor, tem que começar a bater palma aqui. Não vai dar certo, né, irmão? Acho que o pastor não vai gostar muito. Acho que o José Wellington Bezerra vai ficar bravo comigo. Porque a gente tem que respeitar a igreja. Sempre que nós entrarmos, que Deus colocar no nosso coração em fazer parte de uma denominação, nós temos que ver qual que é a visão da igreja, respeitar aquela visão, para que possamos estar unidos. A oração do Senhor é para que possamos ter unidade, para que não haja confusão. O povo de Deus, se ele estiver desunido, não dá certo. Existe um país no mundo chamado Israel. Israel, quando foi recriado em 1947, eram alguns colonos, alguns países não reconheceram Israel. Para falar a verdade, por volta de uns 80 países até hoje não reconhecem Israel como um país independente. Só que eles estavam lá sem reconhecimento, muito pequenos, com vários países em volta querendo destruir eles. Teve 3 guerras de destruição total contra Israel, mas eles conseguiram vencer. Eles conseguiram ser hoje um país que tudo que é tipo de empresa de tecnologia tem uma fábrica, tem alguma coisa lá em Israel. Por exemplo, o seu celular, tudo que está aqui no celular, cada coisa que está aqui no celular, processadores, memória, tudo veio de Israel. Tudo. Toda a tecnologia eletrônica veio de Israel. Todas elas. Porque lá eles se uniram de uma tal forma que eles conseguiram sobreviver pela agricultura, pela tecnologia, pela defesa deles, do próprio exército, mesmo sendo pequenos. Mas eles entenderam que eles tinham que estar unidos. Eles tinham que sobreviver. O instinto de sobrevivência fez eles se unirem. E os judeus são meio separados. Tem uns mais tradicionais, outros assim mais
seculares, tem judeu ateu, tem judeu que segue o Torá lá do tempo de Moisés, que nem corta barba, cada um do seu jeito. Mas eles entenderam, se nós não nos unirmos, nós iremos morrer. Então eles se uniram e hoje é uma grande potência, é um país de primeiro mundo. Você vai para Israel, se você for para a Coreia do Sul, for para o Japão, para Singapura, para a Bélgica, Israel não deixa nada a desejar. Lá não tem favela, essas coisas, entendeu? Não é o Brasil da vida, entendeu? Lá é um lugar que realmente é organizado. Por quê? Porque se uniram. Então hoje nós somos pequenos, sim, somos pequenos. E nós temos um dever, que é pregar a palavra do Senhor. Se tivermos em discordância, se cada um pensar por si mesmo, cada um fizer aquilo que dá bem na telha, irmãos, não dá certo, porque uma casa dividida não subsiste. Amém? Aí fala, mas não somos grandes. Irmão, sabe com quantas pessoas o mundo foi evangelizado quando Jesus chamou os seus apóstolos e discípulos? 14, eu fiz a conta. Foram os 11 que suportaram a morte e ressurreição de Jesus, porque Judas se matou. Depois veio Matias. Depois Jesus chamou a Paulo e a Barnabé. E com esses 14 homens, a Bíblia diz que quando os judeus viram eles lá no templo, disseram assim: acuda-nos, irmãos, porque os homens que têm transtornado o mundo chegou até nós. 2 pessoas, Paulo e Barnabé, e mais os 12 apóstolos, eles transtornaram o mundo. E aqui tem mais de 14 pessoas. Se 2 pessoas, Paulo e Barnabé, foram para toda a Ásia Menor, foram para a Europa, chegaram em cada lugar, chegaram na Grécia, na Macedônia, chegaram na Acaia, chegaram as suas palavras em Roma, na Espanha, chegaram na Bitínia, em tudo que é tipo de lugar, no norte da África. Mateus, por exemplo, foi morto na Índia, porque ele pregou a palavra do Senhor e converteu tanta gente, que os sacerdotes indianos, com raiva, mataram ele a paulada, porque não suportaram ver ele pregar a palavra do Senhor. E por que a gente não pode fazer o mesmo? Porque nós temos que estar debaixo do poder do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Não há nada que nos impeça, nada, não tem nada que nos impeça a pregar a palavra do Senhor. Então vou explicar para os irmãos o que nós somos, como nós cremos, para que assim, irmãos, nós possamos entender o que é essa igreja. O irmão possa orar, a irmã possa orar, para que venha realmente Deus mostrar se é isso que o irmão e a irmã quer, para que possamos andar juntos, possamos caminhar juntos. Porque a Bíblia é clara, irmãos: andarão 2 juntos se não concordam? Não anda, né? Então assim, vamos entender então a palavra do Senhor. E o que eu peço para os irmãos? Respeito pela igreja. A igreja é pequena, sim, a igreja é pequena, mas nenhuma igreja começou gigante. Todas elas começaram pequenas. Todas elas começaram. A Universal começou numa funerária. Uma casa funerária fechou. Aí 7 irmãos, nem pastores eram, compraram, alugaram aquela igreja, aquela funerária, fizeram Universal. E hoje é um grande ministério. A Assembleia de Deus começou no fundo de uma casa. No fundo, não era nem uma casa, era o fundo de uma casa. Começou a Assembleia de Deus. E hoje também, aqui no Brasil, é o maior ministério que tem no Brasil. Todas as igrejas começaram pequenininha, né? A igreja metodista, nem a igreja começou, porque o John Wesley ele era um pregador itinerante, mas as pessoas ouviram a palavra, creram no que ele tinha dito, e hoje a igreja metodista é uma igreja gigante, graças a Deus. Mas as pessoas respeitaram a visão dos pastores, amém? A gente tem que respeitar a visão. Eu era do outro ministério, não concordava 100%, sim, mas eu respeitava. Por exemplo, eu não gosto de usar
algumas roupas. E lá na igreja era obrigatório, mas não tem jeito, entendeu? Na semana, fim de semana, você tinha que ir social. Não tem jeito. E de gravata. Então eu não vejo essa obrigatoriedade de usar gravata, terno. Mas tinha. Se eu fosse pregar em algumas igrejas, se eu fosse assim, com gravata, camisa e calça, camisa longa, manga longa e calça, eu não prego. Eu tinha que ir de terno. Só no calor que eles dão uma colher de chá. Mas a gente tem que respeitar, irmãos. Não é porque a igreja tem essa visão. Se eu concordo em quase tudo com a igreja, algumas coisas a gente vai respeitar. A gente não vai chegar lá e falar, irmão, isso é besteira, o paletó não prega, sei das quantas, quem prega o Espírito Santo. Não, a igreja crê assim. Então a gente tem que concordar, por quê? Para não dar confusão. E a Bíblia diz que Deus é Deus de paz e não de confusão. Amém? Então vamos estabelecer a paz, estabelecer a concórdia para que nós possamos caminharmos juntos e fazermos a obra do Senhor. Primeiro, qual que é o governo da nossa igreja? Quem sabe? Tem 3: episcopal, tem o congregacional e tem o presbiteriano. Presbiteriano é de conselhos. Qual que é o nosso? Qual que os irmãos acham? Que nós somos episcopais, congregacionais ou de conselhos, o presbiteriano? Qual que os irmãos acham? Nós somos congregacionais. Por exemplo, quase todas, mas as grandes Assembleias de Deus, todas são episcopais. Todas. Ah, mas o que é a igreja episcopal? O que é uma igreja presbiteriana de conselhos? O que é uma igreja congregacional? Qual é a diferença? Vamos lá. Uma igreja episcopal é uma igreja ao qual tem um líder central. Esse líder central, ele manda em todos os pastores, em todas as igrejas. É igual um papa. O papa, ele manda em tudo. O papa manda nos cardeais, nos arcebispos, nos bispos, nos padres, nos vigários, nas freiras. Ele é o centralizador da igreja. A igreja está em volta do que o papa fala. As nossas igrejas, a grande maioria no Brasil, também é episcopal. Nas Assembleias de Deus, quem manda são os pastores presidentes das convenções estaduais. Cada Assembleia de Deus tem uma convenção estadual. A minha, que eu fazia parte, eu não, que era pastor, era Comoespo, Convenção dos Ministros Ortodoxos do Estado de São Paulo. A da irmã Simone é Confradesp, Convenção Fraterna das Assembleias Estadual das Assembleias de Deus. Então cada igreja tem uma sua convenção. Amém? Os irmãos fizeram isso desde 1934, já vai mais de 94 anos, 84 anos já foi, entendeu, irmão? Já é assim, não tem como mudar. Os irmãos creem isso. Eles são convencionais. Então cada pastor que é presidente da convenção estadual é o responsável, ele é o dirigente de todos os pastores. E algumas igrejas, os irmãos já sabem, né? Tem um apóstolo principal, tem um bispo principal, tem apóstola principal, não importa. Cada igreja tem o seu pastor, que é o responsável por todos os pastores. Esse é o modelo episcopal. Amém? O modelo presbiteriano é de conselhos. Cada igreja tem o seu conselho, geralmente são 15 pessoas, né? Que são o próprio presbítero, o reverendo ou pastor, e os diáconos podem fazer parte desse conselho. Só que a igreja em si também tem o seu conselho principal, que aí eu não sei qual que é a ordem. Cada país é país, mas tem os seus conselheiros, dos seus presbíteros. E eles que decidem qual que são as doutrinas para a igreja, quais são as diretrizes, quais são a liturgia, os conselhos. Então tem o conselho local, o conselho regional, o conselho nacional, o conselho internacional. Os conselhos que decidem como são as igrejas. A única igreja que eu conheço que é assim é presbiteriana, mas não é a presbiteriana que a minha esposa veio, que o irmão Zé Carlos veio, que a irmã Beth veio, que a irmã Natália, a irmã Rebeca. Não, aquela lá é episcopal. A presbiteriana que eu digo é a presbiteriana do Brasil, que é... Eu vou dar um exemplo do pastor Augusto Nicodemos.
é a igreja do Mackenzie, dessa faculdade Mackenzie. Essa igreja é a única que eu conheço que é baseada em conselhos. Igreja congregacional, que é o nosso exemplo. A igreja congregacional quer dizer que cada igreja tem o seu pastor e cada igreja é independente da outra, mas ao mesmo tempo ajuda a outra. Então, o pastor, por exemplo, aqui é uma igreja pequenininha, mas caso tenha uma igreja muito maior, sei lá, no outro bairro, a igreja pequena ela não é dependente da igreja grande, não existe subsedes e sede. Cada igreja é uma igreja, cada pastor é um pastor, e o pastor é responsável pela aquela congregação, e a congregação é responsável por aquela igreja, para manter aquela igreja, e como se organiza aquela igreja. Por exemplo, na igreja congregacional, quem escolhe os obreiros é a própria igreja e o pastor. Não depende da aprovação de uma subsede, ou de uma sede, ou do apóstolo, ou do bispo, ou do pastor presidente, não precisa. A igreja em si, ela já é independente e ela já se organiza por si mesma, sem precisar de ninguém. Assim somos nós. Nós somos congregacionais. Caso um dia haja uma outra igreja em outro lugar, e seja um evangelismo feito daqui da nossa igreja, e aí do nada, vamos abrir uma igreja, temos aqui alguns irmãos, o pastor que for ungido nessa nova igreja, ele não está subordinado a essa igreja. Na nossa igreja não tem sede, não tem subsede, não tem hierarquia de pastores, não tem um bispo melhor do que os pastores, não é um pastor presidente, não é um pastor vice-presidente, não. Pastor é pastor. Amém? Amém. E igreja é igreja. Não importa se é pequena, não importa se é grande. Aqui que eu coloquei aqui, isso significa que cada congregação não tem um dever de prestar contas para um poder central. Exemplo, subsedes ou sede. Cada pastor é responsável pela sua própria congregação, incluindo a escolha de obreiros, sem necessidade de pedir autorização a qualquer igreja. Temos como premissa, porque isso é bíblico, né? Uma congregação ajudar a outra e a mesma diretiva doutrinária e litúrgica. Havendo desvio em algumas dessas diretivas, solicitaremos para que a congregação mude o nome da igreja para não haver confusão. Amém? Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. O maior exemplo de congregacionismo na Bíblia é sobre as 7 igrejas da Ásia, onde cada uma era responsável pelos seus erros e pelo seu acerto. Eram 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Esqueci uma, que eu não me lembro. Sardes. O que acontece? Se a igreja de Laodiceia era a maior delas, ela não era responsável pela de Esmirna. Cada igreja recebeu a sua repreensão e o seu louvor da parte do Senhor. Jesus não chegou assim: olha, eu vou reclamar com o pastor de Coríntios sobre a igreja lá de Pérgamo, porque lá eles têm um trono de Satanás. Não teve nada disso. A igreja de Pérgamo foi responsável pelos seus erros e seus acertos. A igreja de Éfeso pelos seus erros e seus acertos. A igreja de Filadélfia pelos seus só acertos, né? Não teve erro. A igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. Então não teve nenhum problema. E eles foram responsáveis. Não teve uma igreja responsável. Porque assim, irmãos, o cabeça da igreja é Jesus. Não está na Bíblia? Ele é o cabeça do corpo. E todos nós, então, somos responsáveis pelos nossos atos. Cada igreja tem o seu pastor, porque o pastor de outras igrejas, ele não tem a mínima ideia do que acontece aqui. Né? Ele não é Deus, né? Então não tem como saber quais são os problemas dos irmãos, não tem como conhecer os irmãos, os problemas, também o chamado dos irmãos, não há condições para saber disso. Então, nós temos que ser responsáveis por nós mesmos. Tem igreja que tem episcopalismo, baseado assim, na verdade eu não sei do que é baseado em episcopalismo, porque na Bíblia não tem, entendeu, irmãos? É uma coisa que inventaram, entendeu? Quem inventou foi São Cipriano. Ele diz que a unidade dos bispos é o que deixava a igreja forte e
e mostrando que ela tinha unidade, a unidade dos bispos. Aí para ter o bispo dos bispos, que é o Papa, foi um pulo, entendeu? E algumas igrejas acabou copiando. A Assembleia de Deus, quando ela começou em 1911 até 1934, ela era congregacional, porque os missionários eram batistas, e a igreja batista é congregacional. Era, né? Pelo menos algumas já não são mais congregacionais. Mas, em via de regra, batistas são congregacionais. Alguns não são, mas a maioria ainda é congregacional. Então, esses irmãos que eram batistas, eles trouxeram todas as doutrinas batistas para a Assembleia de Deus, todas sem exceção. A exceção era a crença do batismo com o Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. O resto, eles eram batistas de ponta a ponta. Aí os pastores brasileiros fizeram uma pressão sobre os missionários, o Gunnar Wing e o Daniel Berg, para que a igreja fosse igual à católica. Realmente foi isso mesmo. Eles fizeram, eu li história, então sei o que estou falando. Eles fizeram uma pressão para que tivesse mais organização, que estava uma bagunça, cada um fazia o que queria. E os irmãos, não, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, não é a gente tem um dono. E deu uma briga, irmãos. Teve que chamar um pastor lá da Suécia para organizar a convenção, que foi lá no Rio Grande do Norte, e essa convenção decidiu que a Assembleia de Deus seria episcopal, não seria mais uma igreja congregacional. Mas originalmente a Assembleia de Deus foi congregacional. E até no tempo que eu entrei na igreja, que já faz muitos anos, ainda tinha esses resquícios assim de congregacionalismo, né? Porque o pastor perguntava algo e perguntava se a igreja concordava. Numa igreja episcopal não existe isso. Uma igreja episcopal, o pastor falou, está falado. É só perguntar para o pastor da Sub-7 que acabou. Mas numa igreja congregacional, não. A decisão de um pastor depende da congregação. Por isso que a igreja é congregacional. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos ler alguns versículos, irmãos, sobre não haver confusão na igreja. Primeiro vamos ler em Romanos, o capítulo 12, o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, a unanimidade é algo importante para a igreja do Senhor. Também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém? Então, ou seja, irmãos, a igreja não pode haver confusão. A igreja tem que ser unida. Uma igreja ela tem que estar sempre, todos os irmãos, nós somos o mesmo corpo. Amém? A mão não pode prescindir do pé, porque ela faz parte do mesmo corpo. Amém? Então somos o mesmo corpo. Vamos lá. Aqui já é uma parte que eu não vou usar a Bíblia. Nós não estamos ligados a nenhuma convenção. Amém? É como eu expliquei. As Assembleias de Deus têm as convenções estaduais e nacionais. E nessas convenções são definidas as doutrinas da igreja, não a liturgia. Antigamente era liturgia, mas teve uma confusão com Silas Malafaia e aí ficou só a doutrina mesmo, mas acabou que ele saiu do mesmo jeito, não adiantou nada. Aí, o que acontece? A gente não tem ligação com nenhuma convenção. Tem 3 convenções grandes hoje da Assembleia de Deus. Tem a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, tem a Convenção Nacional dos Ministérios do Madureira da Assembleia de Deus do Brasil e tem a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. São as 3 grandes que eu conheço. Tem um montão pequenininha, mas as 3 maiores são essas nacionais. Nós não estamos ligados a nenhuma delas. Amém? A que a gente chega mais próximo, doutrinalmente, é com a Convenção Geral. Porque, assim, eu vim de lá, né? Então a gente acaba, assim como os pastores vieram da Batista, fizeram quase tudo para dar Batista para a Assembleia de Deus. Eu vim da Convenção Geral, então vim quase tudo da convenção. A única coisa que eu mudei realmente foi a forma de governo. Nós somos congregacionais e eles são episcopais. Só. Do resto a gente é praticamente igual. Então uma coisinha ou outra, mas
o resto, doutrinalmente, nós somos iguaizinhos. Se você ler as doutrinas da CGADB, saiba que são as nossas. Só muda que nós somos congregacionais e eles episcopais. Ah, mas por que vocês não fazem parte de nenhuma convenção? Tem muita política. Aí vai político lá que é ateu e pede voto. Vai político católico e pede voto. Vai político macumbeiro e pede voto. Aí os pastores ficam torcendo pro político A vencer, pro político B perder. Não acho que é de Deus, não, essas coisas. Então, por ter muita política... Nem passou pela minha cabeça fazer parte de convenção, porque eles começam a dar apoio a político A, político B. Na minha antiga igreja eles apoiavam o Maluf. Eles apoiavam o Maluf, até porque o meu pastor era amigo do Maluf, do Jânio, então eles apoiavam. Eu tô fora, né? Se chegar qualquer presidente, deputado, chegar aqui vai ficar na mesma cadeirinha dos irmãos, amém? Ele não é melhor do que ninguém. Na verdade, ele é servidor público. Ele não é rei. Mesmo se fosse rei, fica aqui também. Porque o rei aqui é Jesus. Amém? E por isso que aqui também não tem tribuna de honra. Porque não está na Bíblia tribuna de honra. Mas algumas igrejas têm a tribuna de honra. Amém? Se viram, eles com Deus. Mas aqui não tem tribuna de honra porque o honrado aqui é só Jesus. O único digno de honra e de glória é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E outro problema também de convenção é que 10% do que a igreja arrecada vai para a convenção. E assim, irmãos, na boa, a convenção não ajuda ninguém, entendeu? A convenção tem o seu corpo, as suas casas publicadoras, as suas faculdades, os seus canais de TV e rádio, de internet, e vai 10%, entendeu? Não tem discussão. E teve até um irmão que eu vi uma pregação, ele criticando o tanto que ia para a convenção, eles não ajudam pessoas que às vezes estão passando fome, não conseguem pagar nem a luz, nem a água, e aí a convenção estadual enchendo dinheiro, assim, cheio de dinheiro, mas os irmãos passando fome. Então eu acho que isso não é bíblico, entendeu? Não tem que ficar dando dinheiro para uma convenção de pastores. Então, tá de igreja a igreja, né? Mas eu acho que a gente já está com tanta dificuldade, tanto problema, então o dinheiro que a gente podia ajudar algum irmão vai para a convenção estadual e para a convenção nacional, né? Mas a convenção nacional é os pastores, cada pastor tem que dar uma mensalidade para não ser descredenciado. E agora a convenção estadual é de cada igreja, amém? É complicado. Terceiro item, importante. Nós somos pentecostais clássicos. Mas o que é um pentecostal clássico? Vamos explicar. Existem 3 classes de pentecostais. Existem os pentecostais clássicos. Esses são, na minha humilde opinião, as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. E a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Brasil para Cristo. Só. Tem algumas pequenas, né, que a gente não conhece, que são dessa época, que também são pentecostais clássicos. Existem os neopentecostais. Que são os neopentecostais? Não quer dizer que uma é melhor que a outra. São épocas que elas foram organizadas e cada uma tem a sua organização, mas não quer dizer que uma é melhor que a outra. É só forma de dividir as épocas. Aí tem os neopentecostais. Neopentecostais aí entra, por exemplo, a Deus e Amor entra a Universal, entra a Renascer, entra a Igreja Internacional da Graça, Igreja Nova Vida, enfim, várias igrejas que se formaram entre os anos 60 e os anos 80. Essas são as igrejas neopentecostais. Existem as igrejas carismáticas. Que são as igrejas carismáticas? São luteranos, batistas, presbiterianos, congregacionais, que eles não creem. As suas igrejas em si não creem no pentecostalismo, não creem em dons de línguas, de revelação, essas coisas, mas nos anos 50, algumas igrejas tiveram um avivamento pentecostal e eles se chamaram igrejas carismáticas. Existem até católicos carismáticos, né? Que a igreja católica em si não crê nos dons espirituais para os dias de hoje, mas existem católicos carismáticos. Todas as igrejas têm carismático. Mas qual a diferença entre um carismático e um pentecostal? O pentecostal é uma igreja evangélica independente das igrejas reformadas históricas.
E o pentecostal, como uma Assembleia de Deus, foi uma igreja que saiu deles, saiu mesmo, e criou a sua própria igreja lá no começo do século XX, da virada do século XIX para o século XX. A outra igreja pentecostal clássica que os irmãos conhecem é a Elim, ela foi criada em 1915. Então essas são as igrejas pentecostais clássicas. E a igreja carismática são o seguinte: o sujeito era luterano, era batista, a igreja não crê nos dons espirituais, mas teve um avivamento lá, Deus fez a obra e não teve jeito. Aí virou luterana avivada, batista renovada, presbiteriana renovada, são igrejas carismáticas. A neopentecostal é o quê? São as novas igrejas pentecostais que foram criadas, a maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro, que eles tinham uma visão menos assim preocupada, essa é a verdade, doutrinalmente e comportalmente, pelo comportamento das pessoas. Estavam mais preocupados assim com a cura divina, com expulsão de demônios, mas eles não tinham assim tanta preocupação doutrinária, eles tinham mais a preocupação assim de demonstrar realmente poder, né? Por isso que até Deus e Amor entra nessa história, por mais que ela é muito rígida, mas o chamado para ir para uma igreja como a Deus e Amor é cura, entendeu? Então a ênfase deles está mais nas coisas que Deus faz pelo Pentecoste do que pelo Evangelho. Uma igreja pentecostal clássica, ela prega o Evangelho, entre aspas, né? Prega o Evangelho e Jesus é que faz a obra. Se quiser batizar, batiza, se quiser curar, cura, mas a gente nunca dá uma ênfase. A gente vai ter um culto da cura. Eu não sei se Jesus quer curar. Vamos ter um culto de libertação de demônios. Eu não tenho a mínima ideia se demônio vai cair na igreja ou não, eu tenho que expulsar demônio, entendeu? Então, né, não tem isso. Nós cultuamos ao Senhor e Jesus faz a obra, mas eu não direciono o que vai acontecer no culto ou vai deixar de acontecer. Quem faz é o Espírito Santo. Amém? Então, o que é uma igreja? Sendo nós pentecostais clássicos, nós cremos e ensinamos apenas a buscar os 9 dons espirituais. Nós cremos que os 9 dons espirituais que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, são para ser buscados, cridos e, queira Deus, exercidos na igreja. Amém? A gente crê em variedade de línguas, em profecia, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, cremos em dons de cura, dons de maravilhas, cremos em discernimento do Espírito, cremos nos dons da fé, cremos em tudo ao qual está na palavra do Senhor. O que aconteceu em Atos 2 pode acontecer sim na nossa igreja, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Amém? Algumas igrejas não creem. Amém, né? Eles falam que era só por tempos apostólicos, para que Jesus mostrasse para o mundo que ele era poderoso, dar poder à mensagem apostólica. Assim, irmãos, as pessoas do mundo mudaram. Acho que mudou para pior, para falar a verdade. Então eu creio que há necessidade ainda de Jesus confirmar a palavra através dos seus milagres e sinais e maravilhas. Eu creio. Porque Jesus disse assim: se não vedes os sinais e maravilhas, de maneira nenhuma crereis. Não está na Bíblia? Está isso na Bíblia. Então nós cremos que ainda há sinais e maravilhas nos dias de hoje. Amém? O que diferencia um pentecostal clássico de um neopentecostal? Assim, a gente não ensina nada do que for assim de dons espirituais fora que está na Bíblia. Então, por exemplo, eu jamais vou ensinar unção com riso. O culto da unção com riso. Eu jamais irei ensinar que hoje vai ter o culto e que as pessoas irão cair no Espírito. Não vai ter a unção do leão. Vocês nunca vão ver aqui eu para cima e para baixo engateando e ruando como um leão. Não vou fazer isso, tá bem? Não vai ter o culto do dente de ouro. Não vai ter nada disso. O culto do garimpo não vai ter. Agora, irmãos, vamos lá. Eu não ensino. Amém? Mas se de repente Jesus arrebatar alguém, a pessoa cair no chão arrebatada, quem sou eu para falar que Deus não pode fazer isso? Se alguém começar a rir no Espírito Santo, quem sou eu para falar que não pode rir? Amém? Não, do leão não dá, né?
Agora, por exemplo, se alguém está muito pobrezinho, endividado, e Deus te dá um dente de ouro. Ô, irmão, pega o dente de ouro e vai vender lá na 15 de março, lá, pelo amor de Deus. Fica, mas vai ficar rico. Se Deus quiser dar, irmão, ninguém pode fazer nada. Mas assim, a gente não ensina, né? Jamais eu vou ensinar uma coisa que a palavra de Deus pediu, porque a gente tem responsabilidade com a palavra de Deus, né? Mas Deus quer fazer, irmão, Deus faz. Ninguém pode impedir. Olha, eu vi uma coisa da minha igreja, bem no passado, que um dia um irmão foi batizado com o Espírito Santo e ele ficou colado no chão da igreja, que os irmãos, ele era um velhinho, aí os irmãos forte, gordo, assim como eu, foi pegar o velhinho, não conseguiu tirar ele do chão, mas podia pegar um guindaste, podia pegar uma escavadeira, não tiraria ele do chão, ele só saiu do chão quando Jesus quis. Deus, aleluia. Amém. A irmã de Néas diz um testemunho que na igreja dela estava caindo água num canto da parede. Ela falou assim: quem beber dessa água vai ser curado. E ela disse que todo mundo que bebeu foi curado. Amém. Amém, irmãos? Amém. Jesus quer fazer, Jesus faz, irmãos. Quem é o homem para dizer que Jesus pode fazer ou não? Jesus um dia pegou lama, cuspiu, misturou, fez um lodo, colocou no olho do cego, o cego enxergou. Aleluia. Amém? Amém. Jesus faz o que ele quiser. Jesus faz o que ele quiser. Agora, o que os apóstolos do Senhor nos ensinou, na verdade, o apóstolo Paulo, somente ele com os dons espirituais, são 9. Então, são esses 9 que nós iremos buscar, são esses 9 que nós cremos que é para a atualidade da igreja. Olha, irmão, mas para ser sincero, acho que alguns irmãos aqui nunca viram alguém sendo usado em profecia. Acho que alguns irmãos aqui nunca viram. Alguns irmãos nunca viram. Já viram revelação, já viram alguém contando visão. Uma coisa que eu vi uma vez, olha que eu tô velho na igreja. Não, eu já vi profecia. Mas uma coisa que eu só vi uma vez na igreja, interpretação de línguas. Eu só vi uma vez. Uma pessoa falava línguas e o outro interpretava em português. Eu só vi uma vez na minha vida, eu era novo convertido. Nunca mais. Eu fui para tudo que é tipo de igreja, mas nunca mais vi. É algo muito raro acontecer. Não é tão comum. E então, irmãos, pensa bem. A pessoa, Deus começar a te usar em profecia. Aleluia. A pessoa Deus começar a usar livro em profecia, está aqui bagunçando, Jesus começar a usar? Pode usar sim. A pessoa de Jesus começar a usar, você estender as mãos e curar os enfermos, começar a falar em outras línguas e o outro começar a interpretar, ou você mesmo interpretar o que você está falando em línguas estranhas. Já pensou Deus começar a levantar alguém aqui em profecia? É bênção. O que a gente chama de revelação é a palavra do conhecimento. Deus faz conhecer, entendeu? Se a pessoa Deus começar a usar aqui na revelação, na palavra do conhecimento, é bênção. É bênção de Deus, irmãos. Quem crê? Eu creio. Opa, se não crê, está na igreja errada. Tem que crer. Aqui é pentecostal. Tem que crer. Irmãos, não dá. A pessoa vir para cá e se escandalizar porque alguém fala línguas, porque tem profecia, porque tem revelação. Opa, tem que ter. Amém? Amém. Vamos ler, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. O que diz a palavra do Senhor sobre essa questão tão importante. Muitas igrejas não querem amém, cada um com Deus. Mas diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Também tem outro versículo, no versículo 14, diz assim, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelos profetizar e não proibais de falar em línguas. Amém? Eu queria ler com os irmãos aqui um versículo, não sei se eu vou achar. Está em Atos capítulo 2, versículo 39. Ainda bem que você de cor, hein? Atos capítulo 2, versículo 39 diz assim. Eu vou ler o 38. Ele disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, assim como eles receberam naquela hora.
Porque essa promessa, a promessa de receber os dons espirituais, vos diz a respeito de vós, os judeus, aos vossos filhos, os filhos dos judeus, e a todos os que estão de longe, qualquer um de nós, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Amém. Então não é só para apóstolo. Se Jesus quiser usar alguém em profecia, usa. Glória Quiser a Deus. usar em línguas, usa. Não é só apóstolo. Isso aí é desculpinha, porque irmão, tem a Assembleia de Deus que não crê mais em cura divina, porque não tem mais cura divina. Aí não crê. Tem hoje em dia a Assembleia de Deus reformada. Ai, meu Deus. Por quê? Porque não tem mais língua estranha, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais profecia, não tem mais revelação. Aí chegou lá um reverendo de um reformado da vida, explicou que isso já acabou, porque a Bíblia é perfeita, logo não precisa mais de dons espirituais. Os irmãos que já não veem isso há décadas, acreditaram que realmente não existe mais. Mas por quê? Porque eles não veem, entendeu? Aquilo que começa a não acontecer, com o tempo você não acredita. Não dá, irmão. Se a igreja parar de ter cura. Então hoje a irmã Inês contou uma cura. A minha esposa, a missionária Brenda, contou uma cura. Se a igreja parar de ter cura, a gente vai parar de acreditar que tem cura. Se Deus não derramar o Espírito Santo e não houver línguas estranhas, nós vamos deixar de acreditar que existe línguas estranhas. Se Deus não levantar ninguém em profecia, nós vamos deixar de acreditar que tem profecias. É pelo costume. O uso do cachimbo entorta a boca, né, irmãos? Todo mundo que usa cachimbo tem a boca torta. Então, se deixar de ter as coisas aqui na igreja, vamos deixar de acreditar. É verdade, Pai. Mas eu quero me acostumar com o fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero me acostumar com... irmão, se tem uma coisa que me incomoda, é não ver na igreja Deus agir. Eu não importo se tem pouca gente, eu não importo se não tem banda, se não tem coral. Na Assembleia de Deus é muito comum a gente fazer bandas e corais, né? A banda, para quem não sabe, são instrumentos de sopros, né? O pessoal toca baixo, trompete, saxofone, essa é a banda. A orquestra já é tudo, a banda é só instrumento de sopro. Então na igreja é muito comum ter a banda, onde cantos da harpa, é muito bonito, né? É muito bonito. E tem os corais das assembleias também que são muito bonitos. Eu não me importo com isso. Jesus não pediu nada disso, então eu não me importo. Agora, eu me incomodo quando não tem batismo com o Espírito Santo. Eu me incomodo quando não tem revelação. Eu me incomodo quando não tem cura. Eu me incomodo quando não tem expulsão de demônios. Eu me incomodo, porque é uma coisa que Jesus pediu. Glória a Deus. Porque os sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão em outras línguas, imporão as mãos e curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Então é uma promessa de Jesus. E isso eu me importo. Isso tem que ter na igreja. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar para isso? Vamos buscar? Mas temos que estar unânimes e concordantes, irmãos. Deus não opera na divisão, irmãos. Deus opera na concordância. Amém? Liturgia. Quem sabe o que é liturgia, irmão? O que é liturgia? Liturgia, irmão. O que é liturgia? Liturgia, irmãos, é como o culto é organizado. É um termo teológico, assim como trindade também é um termo teológico. Todo mundo sabe que é a trindade, amém? Amém. Mas se você procurar a palavra trindade na Bíblia, não vai estar a palavra trindade na Bíblia. Mas a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo é Deus, que o Senhor Jeová dos exércitos é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A gente sabe disso, porque a Bíblia diz. Aí, esse conjunto, quando foram visto que tanto o Pai e o Filho e o Espírito Santo era Deus, deram o nome de Trindade. Então o modo de organizar o culto foi dado o nome de liturgia. Amém? Está na Bíblia. Mas o modo de a gente organizar o culto está na Bíblia, mas não está na Bíblia a palavra liturgia. Por exemplo, uma palavra, escatologia. Está na Bíblia a palavra escatologia? Não está. Escatologia é o ensino das últimas coisas, é o tratado das últimas coisas. Não está na Bíblia a palavra escatologia. Mas a Bíblia fala dos últimos dias ou não fala? Fala, entendeu? Então, por mais que não tenha na Bíblia a palavra liturgia, está na Bíblia como nós devemos seguir o culto. Vamos lá.
apenas seguimos o modo de cultuar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, segundo o ensinado pelos apóstolos. Amém? Amém. Não vale Antigo Testamento. Não vale. Para mim é pecado. Então assim, no Antigo Testamento fazia isso, fazia aquilo. Tá, mas era deles. E a Bíblia diz assim que as coisas da lei eram sombras. Eram sombras do que ia ser real. É apenas uma imagem, mas não o real, não é o palpável. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela é um mistério. É uma coisa que eu aprendi. Você sabia que a igreja não foi profetizada por nenhum profeta no Antigo Testamento? Nenhum. Eles profetizaram, cada um deles profetizar sobre Jesus. Mas nenhum deles profetizaram sobre a igreja. Que um dia Deus teria um povo tirado de todos os povos, línguas, nação e tribo. Isso não foi revelado para ninguém. Nem os anjos sabiam. Só o Espírito Santo, Jesus e o Pai, mas ninguém. E para falar mais a verdade ainda, nem os apóstolos sabiam que havia uma igreja, mas eles não sabiam como seria essa igreja. Deus revelou para o apóstolo Paulo o que era a igreja. Glória a Deus. A coisa foi muito séria. A igreja é um mistério tão grande que ninguém sabia. E por isso que o que está no Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento, irmãos, não vale para a igreja, porque a igreja é um povo especial. Aleluia, Deus. Assim como os judeus eram especial. Mas se for pensar bem do povo judeu, eles circuncidavam. Mas vários povos da antiguidade faziam a circuncisão, não somente eles. Vamos continuar aqui. Nosso estudo já está na liturgia. Então, liturgia é o modo ao qual nós devemos cultuar o Senhor. Então, nós seguimos a doutrina apostólica da Bíblia, do Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, exclusivamente a partir do livro de Romanos. Porque o livro de Atos, ele apenas diz o que os apóstolos faziam, mas não é um livro de doutrina, é um livro apenas de atos, é um livro histórico, amém? Então, por exemplo, nós seguimos tudo que tem a ver, que foi recomendado para a palavra de Deus, oração e louvor. Com isso, irmãos, na igreja, aqui, se Deus quiser, nunca haverá teatro, coreografias, dança, stand-up gospel, criação de grupo de louvores. Grupo de louvores, a Assembleia de Deus é normal ter grupo de louvores. Eu não vejo pecado que está louvando a Deus. Mas assim, não há nenhum mandamento da parte do Senhor para criar um grupo. E tem um problema com o grupo. Vários. Mas o problema principal é que você cria divisão. Porque você cria o grupo, vou criar o grupo dos varões. Aí vai ter que ter o dirigente dos varões e vai ter que ter o primeiro dirigente, depois vai ter que ter o primeiro e segundo regente. Já criou uma divisão na igreja. Já tem, além do ancião da igreja, do pastor da igreja, tem que ter também alguém que está dirigindo os varões. E muitas vezes o pastor não aconselha os jovens, não aconselha as senhoras, não aconselha os varões, porque já tem os dirigentes dos grupos. Isso a Bíblia não criou. E dá uma briga, mas dá uma fofocaiada, que é um querendo derrubar o outro, é um que não aceita. Um dia eu fui até engabelado por isso. Um irmão da antiga igreja que eu fiz parte, ele queria ser o dirigente dos jovens. Porque o primeiro passo, se você quer ser pastor de uma Assembleia de Deus, é você ser dirigente dos jovens. Se você conseguiu dirigir bem os jovens, você consegue ser pastor. Então ele tinha esse sonho, ele queria ser dirigente. E ele começava a demonstrar uma liderança, e a gente começava até a falar um pouco mal do atual dirigente, que a gente achava que não estava ligando muito para a gente caiu nessa e o rapaz realmente virou dirigente da igreja, dos jovens, porque a gente recomendou para o pastor que ele fosse, mas não deu certo não, irmãos, não deu muito certa coisa, porque foi algo assim meio político, assim, foi feito por, qual é a palavra certa? Por persuasão, não foi pelo Espírito Santo, foi por persuasão.
Então não foi legal. Então, assim, a igreja aqui, eu não tenho nada contra, assim, as pessoas terem grupos, mas eu acho que dá muita disputa de cargo, dá muita inveja, e é algo que a gente quer evitar. Respeitamos, né? Cada igreja é igreja. Se a igreja quer ter teatro, tenha. Quer ter coreografia, tenha. Quer ter dança, tenha. Stand-up gospel, sei lá, faça o que quiser, seja feliz, e cada um dará conta para Deus, né? Mas da nossa parte, como a palavra do Senhor não recomendou absolutamente nada sobre isso, nós não teremos. Amém? Amém. Simples assim. Tentaram bem no comecinho da igreja ter grupo, mas não deu certo. O Espírito Santo de Deus nos cobrou forte para não ter, não temos. Não adianta, é algo que Deus colocou no nosso coração e não vai ter grupo, esse tipo de coisa não vai existir. O que a gente pede, irmãos, para que na liturgia da casa de Deus haja respeito à ordem do culto. Certo, irmãos? Cada momento do culto tem sua própria característica e devemos respeitar e honrar o Senhor em cada momento. Por exemplo, agora eu estou dando aqui para os irmãos a palavra de ensino. Os irmãos acham que é correto alguém começar aqui a cantar do nada? Eu acho que não, né, irmãos? Eu estou aqui pregando, alguém começa a cantar. Aí o outro se empolga e também canta. Então ninguém vai me ouvir cantar, né? Ninguém vai me ouvir a pregar a palavra, porque cada um vai estar cantando e eu estou pregando. Isso é confusão. Então, cada momento, irmãos, respeito. O momento do louvor é de louvar. A hora da oração é para orar e a hora da palavra é para ouvir. Amém? Amém. Vamos respeitar, irmãos, cada momento, porque é único. A hora de orar é aquela hora de falar realmente com o rei. Aproveite esse momento. Não é a mesma coisa louvor, não é a mesma coisa ler a Bíblia na hora da oração. A igreja, a sua liturgia, o seu modo de cultuar te abriu para você orar. Aproveita para buscar o Senhor, aproveita para falar com o rei. A hora de louvar, vamos exaltar esse Deus maravilhoso. Vamos realmente abrir o nosso bocão desafinado, afinado, com instrumento, com playback, na capela, mas vamos louvar esse Deus maravilhoso. É na hora de ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra, porque o Senhor fala, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Vamos ler alguns versículos sobre isso. 1 Coríntios. Eita, tanto Coríntios, né? Por que muito Coríntios? Porque a igreja de Coríntios era uma bagunça. Essa é a verdade. Ali era uma igreja bagunceira. Então foi onde Paulo mais precisou doutrinar. Ali era terrível. Quem mandava eram as prostitutas. Então por isso que as ex-prostitutas, para falar a verdade. Então era quase falei a zona, né? Desculpa. Mas ali era bem complicado. Vamos lá. A igreja tem que ter ordem. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Também no versículo 40, mas faça-se tudo com ordem e decência, ou decentemente e com ordem. Eu vou ler também aqui, irmãos, sobre os versículos que explicam como que é o culto ao Senhor, em Efésios capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também Colossenses capítulo 3, versículo 16, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém? Amém. Irmão, você não vai achar dança no Novo Testamento. No Antigo você acha, mas também você vai achar queimar incenso, você vai achar
matar bode, matar ovelha, matar rola, matar pombinha, matar tudo isso. Entendeu? Então, o culto do Antigo Testamento não é igual ao culto do Novo Testamento. No culto do Antigo Testamento, a gente não poderia entrar nem no lugar santo. Só os sacerdotes podiam entrar. Então, só eles podiam pegar o incenso e passar lá na mesa da propiciação, passar no candelabro. Só eles poderiam botar fogo no candelabro e pegando o fogo lá do altar. Só eles poderiam comer o pão da proposição, mas ninguém, só eles. É proposição, é preposição, esqueci o nome. Mas é os pães lá consagrados que eles tinham. E só o sumo sacerdote, o sacerdote acima de todos, da linhagem de Arão, o mais velho deles, poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para aspergir o sangue de um cordeiro, lá onde estava a Arca da Aliança. Só. O culto do Antigo Testamento não é igual ao nosso. Simples assim. Ah, mas o Antigo Testamento teve isso, teve aquilo. Não importa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um mistério que não foi revelado para ninguém, apenas para o apóstolo Paulo, e ele nos ensinou que na casa do Senhor deve haver louvor, deve haver oração e deve haver palavra de Deus. Só. A Bíblia diz uma coisa muito clara, eu não me lembro o versículo de cor, mas também está em 1 Coríntios, porque é a igreja mais complicada, que Paulo falou assim: pus isso como figura para mim e para Apolo, para que vós não ultrapasseis daquilo que está escrito. Porque, irmãos, a casa é de Deus, quem manda não é o pastor, quem manda não é a igreja, quem manda não é a convenção, quem manda é Deus. Glória a Deus. Na sua casa manda você. Se você chegar, pastor Marcelo, na minha casa você tem que tirar o sapato e colocar uma pantufa, eu vou obedecer. Só teve uma casa que pediram para eu tirar o sapato, não tirei não. Mas se eu for na sua casa, eu tiro. Porque a casa é sua, a regra é da sua casa. Se eu chegar na sua casa, você fala: pastor Marcelo, aqui a gente não come carne, a gente come tofu, a gente come queijo de soja. Eu vou comer queijo de soja, porque a sua casa, eu tenho que respeitar as suas regras. Tem uma casa que a gente vai, não vou dar nenhuma dica, mas que a gente tem que ver o que está na televisão. A gente não gosta muito, mas a gente tem que ver, porque a casa é da pessoa, a gente tem que respeitar, né? Tá lá, a gente tem que ouvir. E na altura que a gente tem que gritar para falar, e tem que ouvir lá, não tem jeito, irmão. A casa é da pessoa, vou fazer o quê? Ela ouve o que ela quiser, não posso fazer nada. E aqui é a casa de Deus. Jesus pediu louvor, pediu oração e pediu que a palavra dele abunde neste lugar. Vamos fazer isso, irmãos. Ah, não é legal, não é interessante, as pessoas não gostam. Entenda uma coisa, a igreja de Deus, o que é a igreja de Deus? É a sua assembleia que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, os chamados para fora, eles obedecem, eles vêm para esse lugar para cultuar o Senhor. Aqui não é casa de entretenimento, aqui não é casa de show, aqui não é escola, aqui não é palanque político, aqui se adora e se honra o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós viemos aqui em nome de Jesus. O que quer dizer a palavra em nome de Jesus? Quer dizer fazer conforme Jesus mandou. Por isso que eu oro por cura, porque Jesus falou que era para orar por cura. Por isso que eu oro para expulsar demônios, porque Jesus pediu para orar para expulsar os demônios, porque Ele pediu. Então, reunir em nome do Senhor é obedecer o que Ele diz. Para ser um exemplo bem simples, para quem não entendeu, quando o policial fala: eu te prendo em nome da lei, a pessoa tem que obedecer. O policial em si tem alguma autoridade? Tem. Mas por quê? Porque a lei deu para ele autoridade para aquilo. Ele precisa falar todos os artigos da Constituição brasileira, todos os artigos do Código Criminal brasileiro? Não precisa. É só falar: eu te prendo em nome da lei. Aí chega na delegacia, o delegado fala: você foi preso porque você roubou, porque você furtou, porque você matou, entendeu? Mas ao prender, em nome da lei.
Eu estou fazendo o que a lei está mandando eu fazer. Então, por isso que eu estou fazendo. Você está roubando, eu estou te prendendo em flagrante, porque a lei manda eu fazer. Eu estou aqui louvando, ou orando, e ouvindo a palavra de Deus, ou pregando a palavra de Deus, porque Jesus mandou eu fazer. Então, eu estou em nome de Jesus. Eu me reúno com meus irmãos numa assembleia, numa congregação, porque Jesus mandou me reunir. Porque a Bíblia diz assim: não deixando a vossa congregação como é costume de algum de vós. Porque nós devemos nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá. Uma característica nossa: nós apoiamos o evangelismo. Por isso que é uma igreja chamada Missão. De acordo com a palavra do Senhor, encorajamos todo irmão, independente da função que ele faz na igreja, de evangelizar. Então, irmãos, assim, hoje tá difícil, né? A gente não tem condições financeiras. Dá para ajudar um pouquinho. Mas caso um dia a gente tenha condições financeiras de bancar um evangelista em tempo integral, nós bancamos. Porque Paulo falou assim, que devemos honrar todos aqueles que se dedicam à palavra de Deus. Então, por exemplo, se alguém tiver o chamado de evangelizar, pastor, igreja do Senhor, eu senti de Deus que eu tenho que entrar nas favelas, tenho que entrar nas cadeias, nos hospitais, não sei aonde, tenho que ir para tal lugar, e Jesus pediu para eu deixar o meu emprego. Se a igreja tiver condições de manter aquela pessoa, a igreja vai manter. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz isso, irmãos. Mas tem que pregar o evangelho. Nada de fazer malabarismo, é pregar o evangelho. Nada de pular na praça, aí é Jesus, aí pula na praça, aí pega uma faixinha, Jesus te ama. Isso não é evangelismo. Evangelismo é falar sobre o pecado, a pessoa vai sentir o problema do pecado, depois vai falar de Jesus, da sua morte e ressurreição, e crendo que o seu problema do pecado é resolvido pela morte e ressurreição de Jesus. Falar Jesus te ama no evangelismo. Esquece, isso aí é propaganda. Evangelismo é você falar do pecado e da solução do pecado, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Então, se a pessoa se dispõe a sair pelas ruas, vielas, para onde quiser, e falar, para evangelizar, para converter os perdidos, converter de verdade, se a pessoa chegar a chorar, sentindo o seu pecado e o alívio por ter tido seus pecados perdoados, essa pessoa tem que ser abençoada pela igreja. Amém? Porque diz a palavra do Senhor, não importa se é aqui no Brasil ou no exterior. Mateus capítulo 28, versículo 29, esse é de cor. Ide, portanto, a todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-as todas as coisas que eu falei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Ide. Nós temos uma obrigação de pregar a palavra do Senhor e, se Deus quiser, a gente pode apoiar quem se dispor a ser um evangelista em tempo integral. Ah, mas quem trabalha e de repente quer fazer evangelismo, mas não tem o dinheiro, sei lá, para ir num lugar que é longe, visitar alguém. O que a gente puder, a gente dá, irmão. Se a gente colocar R$20 de bilhete único, a gente dá. Amém? Ah, o Uber é caro. Eu te dou R$20, eu põe R$20 e passa na João Dias lá e enche seu bilhete único e vai no terminal Dom Pedro, de lá você chega em qualquer lugar. Amém? Amém. Dá um jeito. Amém, irmãos? Amém. Então aqui é uma igreja evangelística. Se Jesus te... Não, na verdade, eu ia falar uma besteira. Todos nós fomos chamados a evangelizar. Amém? Amém. Faça aquilo que Jesus mandou. Nós temos que pregar esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo e nós incentivamos. Aqui é uma igreja missão. Não fica preocupado se a pessoa vir para a igreja aqui ou não, mas pregue a palavra do Senhor. Pregue sobre arrependimento, pregue sobre conversão, a necessidade de conversão, porque o tempo do fim está chegando, irmãos. E não há tempo de ficar preocupado. Ah, mas eu preguei para o fulano, falei de Jesus, mas o fulano foi lá para a igreja B. Amém. O importante é que aquela alma foi salva em nome de Jesus. Ele ouviu o evangelho e creu. Não importa se vem para cá. O importante é ele ir para o céu, né? Aqui é só um endereço, né? Mas o céu é o destino de todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou quase terminando.
Vamos lá. As nossas funções ministeriais são bíblicas, apenas as bíblicas. Então a gente vai ter pastores. O que é um pastor? Um pastor, ancião, presbítero e bispo é exatamente a mesma coisa. Amém, irmãos? Não tem diferença. Não existe o bispo fulano de tal que manda em todo mundo. Não, bispo é a mesma coisa. A palavra presbítero e ancião, presbítero é grego, ancião é latino, é a mesma coisa. E pastores também. A função pastoral é uma. Não existe pastor dos pastores. Amém? Evangelistas, como eu falei, e diáconos. Diáconos são aqueles que servem a igreja, né? Que faz o serviço social da igreja. Como está em Atos capítulo 6. Que começaram a ter problema lá com as mesas. E os apóstolos pediram para levantar servos de Deus para que pudessem servir as mesas, né? Pegar a cesta básica, ajudar com alguma conta, comida, bebida, para as pessoas necessitadas da igreja. Isso é necessário, irmãos. Às vezes a pessoa ajuda quem está no mundo e não ajuda quem está na igreja. Lá em Gálatas, capítulo 6, acho que é o penúltimo versículo, diz assim: fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Tem igreja que infelizmente faz o bem para todo mundo, menos para quem é da igreja. Fala, não, você já é crente, você tem que ter fé para Deus te prover. Não, irmãos. Não existe isso. Se vocês lerem a palavra do Senhor, 2 vezes Paulo arrecadou ofertas da igreja de Corinto para que eles viessem abençoar os irmãos pobres da Judéia. Nunca no Novo Testamento você vai encontrar para ajudar pessoas da rua, pessoas assim. Não, infelizmente não tem. Eu já procurei, já pediram para eu achar. Eu procurei, falei, olha, irmão, desculpa, eu não achei nada. No Antigo Testamento até que tem, mas no Novo Testamento não tem. Quer dizer que você não vai ajudar? Não. Mas é o que Paulo disse: fazer o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: amará o teu próximo como a ti mesmo. O que é o teu próximo? Quem conhece inglês aqui? A Natália conhece inglês. Como é próximo em inglês? Próximo. O próximo assim, do lado. Neighbor. Neighbor. Não, mas é neighbor. Neighbor é vizinho, né? Se você for ler na Bíblia, no inglês, o que a gente chama de próximo, em inglês é neighbor. É o vizinho. É o que está do seu lado, irmãos. Que adianta você, sei lá, a LBV te liga, a LBV é espírita, hein? A LBV te liga: ô Marcelo, estou precisando de 200 latas de leite, você pode dar R$15 pra gente? Aí eu vou, não, dou 150, já compra logo 10 latas de leite para a pessoa, não tem problema nenhum. Aí do seu lado, o seu vizinho, o seu neighbor, o seu próximo, do seu ladinho, está passando fome e você não deu. Você cumpriu o mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo? Não cumpriu. Então assim, irmãos, primeiro saiba, o sábio primeiramente conserta a si mesmo, depois conserta a sua família, depois conserta o seu vizinho, depois conserta a sua cidade, depois conserta o seu estado e depois conserta o mundo, que é impossível. Mas assim, primeiro conserta a si mesmo. Se você não se salvar, você não pode salvar ninguém. Depois você salva os outros. Amém? Amém. Então assim, não adianta nada você ajudar quem está lá, sei lá da onde. Como o irmão falou aqui, os irmãos lá da África estão sofrendo. Que bênção, estão sofrendo mesmo. Você vai ajudar, amém, Deus tocou no seu coração. Mas tem muita gente do seu lado, do seu próximo, do seu vizinho, do seu lado, que precisa e a gente ignora. Porque nós sentimos bem ajudar quem está lá longeão, mas o nosso próximo não, jamais. Amém? Então assim, irmãos, eu fiz isso, peço perdão, errei. A gente chegou a consagrar obreiros e cooperadores. Não existe isso na Bíblia. Amém? Não existe o cargo de obreiro, o cargo de cooperador, a função cooperador. Na verdade, todo que fala a palavra, ou evangeliza, ou serve a igreja, ele é um obreiro. Então existe o pastor, que é um obreiro, o evangelista é um obreiro, o diácono é um obreiro. E eles cooperam para a obra do Senhor. Mas não existe a função cooperador, a função obreiro. Isso é coisa que inventaram.
E, então assim não vai ter. Simples assim. Nós iremos consagrar a pastores, a evangelistas e diáconos. Amém? Missionário, quem sair fora da nossa região, assim, em missão em algum lugar, mas também não tem a palavra missionário, entendeu? É um evangelista. Ele é um evangelista em missão. Diácono, qualquer um que a gente vai ter que um dia consagrar, irmãos. É uma pessoa responsável em ajudar os irmãos nas suas necessidades. Amém? É alguém que vai ser responsável para procurar quem está passando fome, não está conseguindo pagar uma conta, não está pagando o bujão está caro, ver como está essas coisas, só está comendo ovo com muita boa vontade. Então tem que ter diáconos na igreja para ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Amém? Eu queria ler aqui duas partes da palavra do Senhor. Primeiro, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13, diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vil, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados e depois sirvam, ou seja, depois viram diáconos, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. É que geralmente quem é diácono, ele já está meio caminho andado para ser levantado como pastor, entendeu? Não é uma hierarquia. É porque muitas vezes já tem um pastor, não precisa ter 2 pastores numa congregação pequena, né? Nem uma congregação que precisa ter dois pastores. Mas caso precise de pastor de uma outra igreja, o diácono que já tem uma boa reputação, já é alguém preparado pela palavra de Deus, que já serve a igreja, naturalmente é essa pessoa que vai ser levantada a pastor numa nova congregação. Amém? Vamos ler também 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digna o obreiro do seu salário. Não aceite acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Amém? Então, aqui a Bíblia fala de diáconos, presbíteros e de evangelistas. Evangelistas está lá, na verdade está em Atos, né? Que a Bíblia diz que Felipe era evangelista. Amém? E então, essas são as funções que nós temos. Lembrando para os irmãos, isso é importante. Aqui é uma assembleia, pode dar uma confusão. Tem muitas igrejas que também dão uma confusão. Nós não somos uma igreja hierárquica. O que é uma igreja hierárquica? Aqui não tem graduação de cargo. Aqui não é soldado, cabo, sargento, capitão, tenente, coronel, general. Aqui não é o frei, padre, bispo, arcebispo, cardeal e papa. Não tem isso aqui, entendeu, irmãos? Não vai ter. Você é pastor, você não é maior do que ninguém. Você é diácono, você não é maior que os membros. O pastor não é maior que o diácono. O evangelista não é quase um pastor. Não. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, não, quase todas elas, tem um cargo chamado presbítero. O que é o presbítero? O presbítero ele é acima do diácono e abaixo do pastor. Esse cargo não tem na Bíblia, simplesmente inventaram. Essa é a verdade. Não existe esse cargo. Existe presbítero? Existe. Mas o presbítero é pastor e é bispo. Ele não tem nada, ele não é um intermediário. Assim, você está chegando próximo de ser pastor. Ou ele é pastor, ele não é. Não existe esse cargo intermediário. O diácono não é um carguinho assim, você começou a subir na carreira. Não, aqui na empresa, entendeu? Aqui no exército, aqui é a casa de Deus. Aqui nós temos funções. A família tem hierarquia? Não temos. O filho é maior do que o pai é maior que o filho. Não, cada um tem o seu lugar na casa, entendeu? Cada um tem seu lugar. Mas não tem quem é maior ou menor.
E hierarquia é importante no exército, que você tem que obedecer a ordem que vem de cima para baixo. Aqui na casa de Deus, eu obedeço a ordem que vem de cima para baixo. Aqui vem lá de cima. Glória a Deus. Aí eu obedeço. E nós também, todos nós. A ordem que vem do Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos. Mas não há uma graduação, porque muitas vezes criou-se um montão de cargo, tipo assim, para honrar um irmão ou uma irmã. Essa é a verdade. Aquele irmão é tão esforçado, eu vou dar para ele o cargo de presbítero. Olha, aquele... E quando a pessoa dá uma boa oferta, eu vou dar para ele o cargo de presbítero, que ele é um bom ofertante, eu quero firmar ele, vou dar uma credencial para ele. Não, irmãos. Você tem a função ao qual o Espírito de Deus te chamou. Se chamou para diácono, é diácono. Se chamou para evangelista de tempo integral, evangelista. Se chamou para pastor, é pastor. Amém? Glória a Deus. Tem dons ministeriais, como de profetas, de evangelistas, de apóstolos, que são plantadores de igrejas. Tem esses dons. Mas funções dentro da igreja é só de pastores, evangelistas e diáconos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O mais importante, buscamos a unidade. Uma casa dividida não subsiste. É necessário enfatizar que devemos buscar sempre estarmos unidos e em concordância para evitar dissensões, pois seríamos carnais. Evitar palavrórios profanos e mexericos. Caso temos algo contra alguém ou discordamos de algo pontual, chamar o tal em particular com espírito de mansidão. Ou seja, irmãos, eu falei alguma coisa aqui, eu preguei, ou qualquer um dos irmãos que pregou alguma coisa, o irmão não gostou, converse com o irmão em particular. Irmão, mas tal coisa que você falou, será que tal versículo na Bíblia não discorda dessa sua visão que o irmão falou? Aí a gente conversa. Às vezes, né, nós somos humanos, nós erramos, né, no nosso modo de pensar. Por exemplo, irmãos, eu não vou negar, eu vim da Assembleia de Deus. Então aqui é uma Assembleia de Deus, eu vou pregar como um assembleano, não tem como fugir disso. Amém? Vocês vieram para uma Assembleia de Deus. Eu quero que vocês entendam isso. Tem como mudar? Tem, pela palavra de Deus. Então eu aprendi conforme aquilo que eu ouvi. Todos nós aprendemos conforme o que nós ouvimos. Então por isso muito cuidado com o que você ouve durante o dia. Porque aquilo que você ouve, você vai repetir. Não que você é papagaio, mas você já está sobre uma doutrinação. Doutrinação é quando você fica lá o tempo todo ouvindo. Então você fica ouvindo aquele tempo todo, aquilo entra no coração e você aprende, e você só pode ensinar o que você sabe. Amém? Então assim, eu aprendi conforme os ditames das Assembleias de Deus. Então eu fui atrás. A minha Bíblia é a Bíblia do Estudo Pentecostal. Qual que é a editora? CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Recomendo todo mundo ter essa Bíblia para saber a doutrina pentecostal clássica. Irmãos, não tem como fugir. Aí, por exemplo, os irmãos vieram de várias igrejas. Amém? Cada um veio de uma igreja. Alguns vieram de 10 igrejas, outros de 3, né? Então vamos pensar assim. Veja se realmente aquilo que a gente está pregando é de acordo com a visão do irmão, se o irmão não se escandaliza com aquilo a qual nós estamos pregando. Porque não adianta eu ensinar uma coisa aqui no púlpito da igreja, aí o irmão discorda, a irmã discorda, sobe aqui e prega totalmente ao contrário. Quem está ouvindo vai falar, pô, mas o pastor não falou que tal coisa é pecado? Como esse falou que tal coisa é certa? Olha a confusão. Aí você não está indo, o irmão Gil está chegando de viagem. Amém. Viu? Que paz, então assim, irmãos, isso aí nós temos que ter cuidado para não causar confusão. E a Bíblia diz que Deus é Deus de paz e não de confusão. Então por isso que eu peço aos irmãos para assim entender qual que é a visão da igreja. Quem aqui está inscrito no canal da igreja do YouTube? Algumas pessoas não estão. Lá tem todos os estudos da igreja. Lá vocês vão entender qual que é a visão da igreja, que eu prego desde 2015, que essa igreja abriu, onde tem estudos sobre o que é fé, sobre o que é Espírito Santo, sobre quem é Jesus, sobre quais são os deveres da igreja, sobre dízimos e ofertas. Tem tudo, irmão.
irmãos, tem todos os estudos possíveis e imagináveis. A gente não começou a dar estudo agora, a gente está dando estudo há anos. A irmã Inês entrou aqui, ela sabe que toda terça-feira tinha estudo. Era toda terça-feira. Foi uns 2 anos, só terça-feira, estudo bíblico. Aí, por causa da pandemia, paramos. E às vezes eu dou no domingo, como estou dando hoje, pelo menos uma vez no mês. Mas sempre temos estudos. Como você entra para uma igreja e você não sabe qual que é a fé dela? É como eu falei. Eu fui para a igreja, gostei do que ele pregou, a pregação foi muito boa. Por exemplo, quem conhece o grupo Voz da Verdade? Eu conheço. A gente canta a Voz da Verdade, né? Aí ouve aquele hino, não há ferrolho, não importa. Oh, que bonito, vou para a igreja deles. Eles não creem na Trindade, abençoado. Eles dizem que só Jesus é Deus, que o Espírito Santo é uma forma de Deus agir, e que o Pai é uma outra forma de Deus agir, mas que o único Deus é Jesus, que Jesus se manifestou em Espírito Santo e em Pai algumas vezes. Mas às vezes na emoção você ouviu aquele hino, você acha que aquela igreja é evangélica. Não é evangélica, é uma seita, é um outro tipo de igreja. Então a gente sempre tem que saber qual que é a visão, a missão e os valores da igreja ao qual nós estamos entrando, para depois não adianta ficar brigando, irmãos. Eu não posso entrar para uma igreja porque eu gostei de uma coisa ou de outra e depois tentar mudar a visão de uma igreja. Tem igrejas que têm 500 anos. Uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja anglicana, uma igreja luterana. Essas igrejas têm 495 anos. Elas vão fazer 500 anos. Eu vou mudar a visão deles? Não, tem que começar a ter batismo com o Espírito Santo aqui. Não tem como, irmãos. Eles não creem. Vocês têm que parar de acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre. Vocês têm que parar de batizar crianças. Eles batizam crianças igual a igreja católica. Eu vou falar, não posso falar, irmãos. É a visão deles. Então, quando se Deus me livre. Mas caso, eu gostei da pregação do reverendo Hernando Dias Lopes. Ele prega bem, né? Ele tem uns estudos muito bons. Eu vou virar presbiteriano. Aí eu chego lá, eu vejo criancinha menor que a Lívia sendo batizada por aspersão. Eles ensinam que Deus decretou quem ia para o inferno, quem ia para o céu antes de criar um mundo chamado infralapisarismo. E qualquer outro, infra e supralapisarismo, antes da queda e depois da queda. Eles creem também que a igreja tomou o lugar de Israel, que Israel não é mais povo de Deus, quem é povo de Deus agora é a igreja. Aí eu chego lá, não, Israel ainda é povo de Deus, mas é o povo de Deus por eleição. Irmãos, eles creem assim há 500 anos, não tem como mudar. Então isso que eu peço para os irmãos, unidade. Se a gente pregar alguma coisa aqui, às vezes ele não pode discordar, fazer o quê? Ninguém é unânime, mas pelo menos respeito. Porque as outras igrejas a gente respeita. A gente vai para outras igrejas, a gente respeita os costumes, as doutrinas, os dogmas das igrejas. Por exemplo, vai bater palma no Belém para você ver o que acontece? Vão olhar todos assim para você. Vai chegar numa igreja batista da Convenção Batista Brasileira e dar, glória a Deus! Vão olhar tudo assim para você. Tem que respeitar a igreja, irmão. Teve um dia que a minha esposa foi numa igreja bem conservadora, né, do pastor Marcos. Acho que os irmãos conhecem o pastor Marcos lá do irmão Rivano, os irmãos lembram? E lá é bem conservador, né? E aí convidaram a minha esposa para pregar e convidaram o conjunto da igreja que ela fazia parte para pregar. Uma irmã foi tão rebelde que começou a dançar no meio da igreja, como aquele povo que gosta de dançar nas igrejas, nos palcos, começou a dançar no meio da igreja. Se desrespeitem, mas eles não dançam, entendeu? Não respeitou. E hoje está no mundão, porque desrespeitou. Então, assim, irmãos, respeito. Assim como nós respeitamos todas as igrejas, cada igreja faz o que quiser. Quiser colocar octógono de MMA, né? Eu já vi isso. Se quiser colocar, coloque octógono de MMA. Coloca lona de circo com trapézio. Faça o que quiser. Faça o que quiser. Porque cada um dará conta a Deus e nós temos que respeitar a visão de cada pastor. E amém? Evitar, vamos ser unidos, evitar, irmãos, em nome de Jesus, qualquer fofoca, qualquer mexerico. Irmãos, vamos evitar de todo mal, porque a Bíblia diz assim que não podemos falar uns dos outros, né? Mas devemos orar uns pelos outros e ajudar uns aos outros. Amém? Ao contrário, vamos evitar essas coisas.
Por isso que eu peço, verifique a visão da igreja, a missão da igreja, os valores da igreja, para que não haja confusão, né? Porque, irmãos, eu quero evitar de subir aqui e falar, o que o irmão falou não é muito de Deus. Não quero fazer isso. Acho que não preciso fazer isso. Mas às vezes eu vou ficar quieto, eu prego uma coisa, alguém prega outra, e vai ficar uma confusão nos ouvintes. E nós temos que ser unânimes, unidos no mesmo propósito. Então quer dizer que você é o único certo? Eu não. Certo é Jesus, certo é a palavra de Deus. Só que nós temos que fazer tudo conforme com fé. Aquilo que nós fazemos sem fé, nós pecamos. E a palavra do Senhor diz assim: obedecei vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, como que há de dar conta delas, para que eles não façam a obra de Deus gemendo. Entendeu, irmãos? Porque fazer a obra de Deus assim, pregando, mas assim, vendo que as pessoas não estão dando frutos, não querem obedecer, a gente começa a gemer, fala, meu Deus, que a gente está errando. E a gente não pode ter domínio sobre os irmãos, porque o bispo das almas é Jesus. Isso quer dizer que Jesus é o seu chefe, não é eu. O chefe da sua alma é Jesus. Então é Ele que manda em você, não eu. O que eu faço? Eu admoesto, eu prego, eu repreendo, e eu ensino, e eu aconselho. Mais do que isso, eu já estou saindo da palavra de Deus. Eu não tenho um primado sobre vocês. Amém, irmãos? Vamos ler alguns versículos para entender sobre esses conceitos. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Gálatas 1:1 diz assim. Gálatas acabei pegando errado, então vai ficar para outro dia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, se há dissensões entre nós, contendas, nós somos carnais, então temos que evitar. E o que diz lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, diz assim, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreendendo entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas seja confirmada toda a palavra. E se não te escutar, dizei-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considerai como gentil e publicano. Ou seja, irmãos, tudo isso para evitar ter confusão e termos unidade. É o mais importante, irmãos. A igreja ter unidade no modo de agir. Todos nós na busca de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Todos nós buscando o Senhor em oração. Todos nós na simplicidade. Sim, na simplicidade. Nós temos uma ideia de igreja assim, não estética. Nós não temos uma igreja preocupada com a estética para agradar os olhos e os ouvidos. Nós estamos preocupados em agradar o Senhor naquilo que Ele nos pediu. Se Ele nos pediu louvor, oração e palavra, é simples, mas é o que nós iremos fazer. E o simples, irmãos, não quer dizer que é fácil. Se eu colocar um cabo de aço entre o prédio da igreja e aquele muro, é simples passar de um lado para o outro do cabo de aço? É simples, mas não é fácil. É só você colocar um pé em cima do outro, não olhar para trás e seguir reto. Essa é a regra. Mas se der uma balançadinha, você cai. É simples, mas não é fácil. Então é simples seguir a palavra de Deus, mas não é fácil. A nossa carne luta, né? A gente tem aquele comichão de querer, né, fazer assim, fazer de assado, mudar as coisas. Mas vamos seguir, porque o Senhor vai pedir conta de nossos atos, e não vai ter jeito, irmãos. Vamos ter que dar conta de todos os nossos atos naquele grande dia, e o Senhor vai querer saber se a nossa obra foi edificada
com pedras preciosas, com ouro ou com prata, mas também com feno, com palha ou com madeira. Ou com madeira, feno e palha se destrói. Aquilo que se edificou segundo os apóstolos e o Senhor Jesus Cristo, isso não irá se desfazer. Amém? Amém.